não tem alternativas, não se recorrer a fontes alternativas. Em caso de crises, não só de pandemia, outras crises que aconteceram, a banca, o financiamento tradicional tem ficado cada vez mais caro. E, como disse, os municípios, por lei, podem contrair financiamento, mas não têm essa capacidade para acomodar aquilo que são as exigências ou requisitos da própria banca tradicional. Mas o mercado de capitais é muito mais flexível, porque é um financiamento que o público adere e financia os projetos municipais. Agora, há um debate que, mesmo a nível interno, os parceiros da Bolsa têm tido, é que assume-se que os municípios não têm capacidade. Municípios, como instituição em si, podem não ter capacidade em si, porque se for para financiar as contas ou a tesouraria dos municípios, estes não terão capacidade para um período para um período de médio prazo ou curto satisfazer o serviço da dívida. Mas os projetos municipais, esses sim são viáveis. Eu defendo pessoalmente, mesmo a nível interno da Bolsa, que os financiamentos a nível do mercado de capitais tem que ser financiamento a projetos viáveis. Mesmo as firmas. Vou dar um exemplo. Quando começou o Covid, há uma empresa que veio se financiar no mercado de capitais, que é a ECM, Moçambique Medicamentos, uma sociedade moçambicana de medicamentos. Eles financiaram-se para produzir máscara, financiaram-se para produzir o gel, financiaram-se para produzir o álcool. E todo o montante que pretendiam conseguiram no mercado de capitais. Mas isso por quê? Porque estavam a financiar um projeto da empresa que é viável. Portanto, há diferença. Há empresas que não têm um nome sonante na praça, mas essas empresas podem ter financiamentos viáveis e esses projetos serem financiados. E há empresas que têm nomes sonantes e têm projetos não viáveis. Então, podem não ser financiados esses projetos. Ou seja, o desafio que se coloca aos municípios é trazer financiamentos viáveis e que tenham retorno. Esses, sim, podem ser passíveis de ser financiados pelo público através de municipais ou obrigações municipais. Ainda na cena do ponto que referiu, refere que os municípios, a única alternativa que têm para se autofinanciar é o mercado de capitais, correto? Contudo, toca aqui ao ponto de que deve-se ter em conta os projetos viáveis. Será que os municípios, falando concretamente de Moçambique, irão envergar nesta perspectiva de projetos viáveis, visto que existe uma associação atual de fundos da autarquia que gere as receitas de todas as autarquias em Moçambique, mas esta mesma associação, por vezes não está sujeita a certas auditorias e inspeções. Não há aqui um nível de transparência nas contas. Olhando que este é um dos pontos fulcrais da Bolsa de Valores, será que este não seria também um calcanhar de Aquiles para os municípios? Não teríamos aqui também um problema de financiamento de projetos que, entre aspas, são viáveis, mas na realidade não são viáveis? Não, é como eu disse, é preciso diferenciar. Vamos supor, o município de Maputo tem uma empresa de transporte. O município em si, com base nas suas receitas, o município como uma instituição pública, tem as suas contas, que essas contas são passíveis de financiamento. Existem projetos, vou dar exemplo de um estádio de futebol, por exemplo, ou um palco, ou uma escola, uma creche, uma produção, um hospital. Portanto, são projetos que por si... Agora, não estou com isso a dizer que os municípios nacionais, neste momento, estão totalmente organizados que amanhã podem engrenar nesse mercado. Não. Portanto, há requisitos básicos do mercado de capitais que têm que ser cumpridos. Uma das coisas que bem diz é a questão do governance. Portanto, falando aqui, desculpa interromper, falando aqui dos requisitos, podes nos dar aqui um arrolar dos principais requisitos que podem ser necessários para que os municípios possam aderir? Um dos principais requisitos é que toda aquela sociedade com autonomia patrimonial, financeira e administrativa é elegível para emitir
títulos. Qualquer sociedade com autonomia patrimonial efetiva de natureza econômica é passível de emitir títulos. Segundo, essas sociedades têm que ter contas organizadas e auditadas. Mas a questão de contas é para que a questão de contas, o bom nome da empresa, a questão de governança, é para que esses títulos possam ter aceitação. Ou seja, se eu tenho uma minha empresa, quero que o público financia, eu não vou à praça vender títulos de uma empresa que ninguém conhece, vender títulos de uma empresa que tem contas que não estão claras, ninguém sabe quem é o auditor, se as contas estão claras. Portanto, esses são requisitos de mercado. Portanto, a documentação legal de que a empresa existe, portanto, desde os alvarás, os NUITs, certificados todos. Tem os requisitos financeiros, ter as contas minimamente organizadas e auditadas. Terceiro é o requisito do mercado. Portanto, para aquelas que são sociedade anônima, tem que ter uma deliberação da própria Assembleia Geral para se emitir esses títulos. Para os casos de municípios, portanto, que existe uma Assembleia Municipal, também tem que haver uma deliberação, uma aceitação desta Assembleia para se emitir esses títulos. Portanto, são requisitos, na essência, muitos dos requisitos que as empresas, os municípios têm que dotar, são requisitos na qual devem cumprir mesmo sem pretensão de vir à Bolsa ou de emitir títulos. A questão da organização de contas, isso não é que a Bolsa exige, não. Qualquer entidade que queira ter um bom sucesso empresarial ou de gestão tem que ter contas organizadas. Portanto, os requisitos, nós resumimos em 3 requisitos legais. Portanto, os municípios são instituições, têm todo o manancial legal que dá essa autoridade de existência de próprios municípios. Agora, a questão de contas, por ser uma instituição de natureza pública, tem os seus procedimentos de auditoria. Já não é uma KPMG, outro que faz auditoria. Existe a Inspeção Geral do Estado, existe o Tribunal Administrativo, portanto, que tem os seus padrões de auditoria. Portanto, e nos países em que essa prática de emissão de títulos está a ser implementada, também adotaram seus mecanismos de auditoria. Portanto, não se pode equiparar as instituições de índole dos municípios com instituições de uma empresa. Portanto, os requisitos para este caso dos municípios hão de ser outros. Os básicos do mercado são na essência, esses. É que tem que ter contas organizadas, tem que ter um projeto viável. Aliás, o mais crucial para a emissão de qualquer obrigação, quer corporativa, quer até obrigações de tesouro, é a questão de garantia. Ou seja, eu equiparo isso até com aquele empréstimo simples de um cidadão para outro. Estou a pedir 1000 meticais, eu só empresto aquele que eu tenho certeza ou que dá indícios de que vai me devolver o valor emprestado. Com obrigações é exatamente o mesmo. Portanto, o município tem que ter uma garantia formada e apresentar aos seus obrigacionistas que, em caso de cumprimento, aquela garantia vai ser ativada. Esta é a questão-chave. Muitos dos obrigacionistas que vêm à Bolsa primeiro, têm que encontrar os obrigacionistas. Para encontrar obrigacionistas, esse obrigacionista tem que aceitar que o projeto é viável e tem que aceitar a garantia. Então, se a garantia não é sólida, não tem como ser emitido um título. Muitos dos municípios, a se adotar isso em Moçambique, o município de Maputo, pela dimensão que tem, por ser capital, pelos projetos que tem, pelos desafios que tem e apoios que tem tido de diferentes frentes, facilmente pode constituir uma garantia. Agora, os projetos, e este é um dos principais requisitos. Só se emite títulos de dívida se tiver uma garantia sólida. Ok. Muito obrigado, doutor Amorim, pela explanação que deu. Acredito que o doutor Nhanom já está em linha. Doutor Nhanom, acredito que ainda não está em linha. Vou aqui continuar com o doutor Amorim. O doutor Amorim, a Bolsa de Valores tem implementado várias medidas, como referiu na primeira parte, para impulsionar aquilo que é as pequenas e médias empresas a aderirem ou a cotarem na Bolsa de Valores.
Uma delas foi a introdução do mercado terciário recentemente, que visa aqui apoiar as pequenas e médias empresas na questão de contabilidade organizada, transparência, questões mesmo de governance, como aquilo que eu gostaria de saber qual é o papel que a Bolsa de Valores terá no apoio aos municípios para engrenar aqui no mercado de capitais, para poderem cotar na Bolsa de Valores. Não sei se a questão foi clara. Bom, como a Bolsa, por ser um dos principais atores no próprio mercado de capitais, tem legislação própria ou regulamentação própria que é criada pela própria Bolsa e aprovada pelo Conselho de Administração. E existe regulamentação que é aprovada pela tutela, pelo Ministério de Economia e Finanças. Existe regulamentação que é aprovada pelo supervisor, que é o Banco de Moçambique. E existe aquela regulamentação que é aprovada a nível do Conselho de Ministros. Neste caso, como este título não existe, Não consegui ouvir. Alô, pode reiniciar? Acho que não conseguimos ouvir aqui perfeitamente. Não, eu estava a dizer que, só para enquadrar o papel da Bolsa nesse processo todo, eu estava a dizer, a Bolsa, como um dos atores principais no mercado de capitais, existe legislação própria que é criada pela Bolsa. Portanto, regulamentos são criados pela Bolsa. Regulamento de negociação, regulamento de registro na central, mas existe aquela regulamentação que é criada pela tutela. Por exemplo, toda a regulamentação que tem a ver com emissões de obrigações de tesouro, isso é criado pela tutela, pelo Ministro da Economia e Finanças. Existem algumas regras que é criado pelo Banco de Moçambique da qualidade de supervisor. E existe aquela regulamentação que é aprovada e criada pelo Conselho de Ministros. Neste caso, tratando-se de obrigações municipais e o financiamento ao município, que são instituições estatais, a introdução desse instrumento é mesmo pelo nível do Conselho de Ministros. Então, o papel da Bolsa, neste caso, vai ser apadrinhar, porque a instituição desse instrumento, obrigações municipais, não está sobraçada da Bolsa. Neste momento, o que estamos a fazer? A Bolsa está a trabalhar com o Ministério da Economia e Finanças, com o Banco de Moçambique, para apadrinhar que esse instrumento seja introduzido por aprovação do Conselho de Ministros. Portanto, há uma proposta de decreto-lei que tem que ser elaborado primeiro, que não existe. Alô? Alô? Sim. Conseguiram perceber? Conseguimos perceber. Sim, eu estava a dizer que o papel da Bolsa é mesmo de apadrinhar. Porque, atenção... Não é uma ação ainda, um plano estratégico que a Bolsa possa ter para impulsionar estes municípios. Deu aqui um exemplo de município de Maputo. É um município que pode ter garantia. Pode ter aqui aquilo que é a garantia, como disse que a garantia é um dos fatores fulcrais para a emissão de obrigações. Mas olhando aqui para os restantes municípios das províncias do país, que possam aqui não ter certos elementos de governance assim, sustentáveis. Quais são os elementos estratégicos que a Bolsa tem para impulsionar estes pequenos municípios? Uma vez que, olhando para o caso do mercado empresarial, a Bolsa tem vindo a implementar medidas para apoiar aquilo que são as pequenas e médias empresas, como já referiu, introduziu recentemente o mercado terciário. Então, não há, por enquanto, percebo que a Bolsa está mesmo para apadrinhar, mas gostaria de perceber se não há aqui um plano estratégico, porque de certeza que há uma disparidade em termos de municípios aqui no nosso país. Para aqueles municípios mais pequenos, para alavancar, se é que este projeto seja aprovado no Conselho de Ministros? Bom, não, a Bolsa neste momento está desempenhando um papel muito forte e positivo na questão de educação financeira. Nós estamos a trabalhar e temos parcerias, memorandos de entendimentos assinados com várias instituições, incluindo, temos estado a trabalhar com a Associação dos Municípios, para dizer que esta é uma pretensão que já foi apresentada ao próprio município.
município de Maputo, município de Matola, numa primeira fase, em que tem total interesse de adotar esse instrumento como financiamento alternativo. O papel da Bolsa, na verdade, não é somente com os municípios, porque no mercado de capitais temos 3 principais intervenientes, para além da Bolsa. Portanto, a Bolsa trabalha com 3 principais intervenientes. Tem os emitentes, aqueles que emitem os títulos. Neste caso, o município, ao emitir as obrigações municipais, é o próprio emitente, dono dos títulos. Tem os intermediários financeiros, portanto, que é a banca que vai garantir que esses títulos estejam a ser colocados no mercado nas melhores condições e na melhor situação de transparência. E, por fim, tem os investidores. Portanto, os investidores são aqueles que vão comprar esses títulos, que vão usar suas poupanças para investir nesses títulos e ganhar retornos de juros e multiplicar o seu capital. Portanto, o papel da Bolsa é com esses 3 intervenientes. Primeiro, garantir que a emitente emita os títulos nas melhores condições, garantir que o intermediário financeiro coloca isso ao público e na Bolsa de Valores também nas melhores condições, e garantir que o público não esteja a comprar um gato por lebre. Ou seja, um município, o recém-criado, que não tem o orçamento suficiente, não pode vir com um título ou com um plano de negócio que não seja viável. E a Bolsa pegar esse título, cotar e esse título começar a ser negociado. Porque quando chegar o período de maturidade, na qual tem que se pagar juros de capital, se aquele município não tiver capacidade, ali a Bolsa, como principal regulador do mercado secundário, terá responsabilidade nisso. Então, o papel da Bolsa é trabalhar no âmbito da educação financeira com esses 3 intervenientes. Apoiar os municípios, e por isso a Bolsa tem parcerias com o CAM, com o SCAM, com a própria CTA, com a Associação dos Municípios, para garantir que esses municípios... Sim. Pode continuar. Não, estava a dizer que... Sim, estava a dizer que a Bolsa tem um trabalho crucial com esses todos intervenientes. E a nível da Associação dos Municípios, portanto, está previsto um trabalho da Bolsa com os municípios para eles se apropriar desses instrumentos antes do governo aprovar ou introduzir o instrumento. Agora, tem que ficar claro que vão aproveitar esse instrumento aqueles municípios que estiverem mais organizados. Ou seja, um instrumento não pode deixar de ser lançado no mercado porque o grosso dos municípios não estão suficientemente organizados. Não é esta vertente do mercado de capitais. O que interessa à Bolsa, o que interessa ao governo, o que interessa ao Estado é disponibilizar um produto. E aqueles que forem se organizar, forem se aprimorar, vão ter acesso a esse produto. Acredito que numa primeira fase, município da Beira, na Cala, esses já estão minimamente organizados. Isto porque não em termos de legislação institucional para o município, que é a mesma para os municípios, mas em termos de organização de seus projetos. Portanto, já tem um projeto, já tem uma cara de setor privado. Portanto, estou a falar de empresas do setor de transporte, empresas de tratamento de lixo, resíduos sólidos, portanto, que já tem um cariz empresarial. Esses projetos podem muito bem se beneficiar e ter o total apoio daquilo que o trabalho da Bolsa tem feito no mercado de capitais. Concordo plenamente. Obrigado. Acredito que o doutor Nhanombe já está em linha. Doutor Nhanombe? Doutor Nhanombe? Sim, doutor Nhanombe, conseguimos ouvir-lhe perfeitamente. Gostaríamos, já percebemos aqui um pouco o ponto do doutor Amorim, que deu aqui a entender de que as autarquias municipais devem sim aderir e têm como alternativa esta opção de emissão de títulos públicos no mercado de capitais, mas que ainda está em decurso aqui em Moçambique. Gostaríamos de perceber do seu lado qual é a tua percepção, como é que olha o fato de as autarquias municipais terem como uma fonte de alternativa de financiamento a emissão de títulos públicos em Moçambique. Olhando aqui o aspecto de que a maior parte dos municípios, como já foi aqui referenciado, não tem aqui uma capacidade administrativa tão forte, só temos, se calhar, 3 municípios que têm aqui aspectos de governance bem robustos. Como é que olha esse aspecto de emissão de títulos públicos por parte dos municípios, numa perspectiva a médio e longo prazo? Ok, muito obrigado e boa tarde a todos, ou bom dia para quem está no Brasil. Eu vou começar a minha intervenção olhando, quer dizer, fazendo uma
um overview em relação àquilo que é o financiamento público no geral, não é? Os nossos municípios são pequenos, não é? Eles precisam, como acompanhei na audição do outro orador, que eles precisam de um pequeno amadurecimento, não é? É o primeiro aspecto, que é a parte legal, que é a capacidade, portanto, que é a capacidade de poder receber os recursos e poder canalizar a quem do direito. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós temos um crescimento, não é, do setor urbano em Moçambique, e isso tem cada vez mais criado condições para que haja um aumento do número de municípios. Esse crescimento do número de municípios vai acompanhar também um aumento daquilo que são as necessidades públicas. Então, o que é que eu digo? Que, de um lado, tem que se abrir condições para que, portanto, a Bolsa de Valores seja uma alternativa ao financiamento. Mas também temos que, tem que se trabalhar primeiro no sentido de que esses municípios tenham capacidade, ok? E como é que isso deve acontecer? Primeiro tem que o próprio Estado, ou a própria legislação, não é? Eu acho que tem que se trabalhar na legislação de maneiras que as condições que são solicitadas, portanto, pela Bolsa de Valores, que é o mercado de capitais, os municípios têm condições para aceder lá. E segundo, é preciso olhar para aquilo que nós chamamos de conflito intertemporal ou conflito intergeracional. O que é conflito intertemporal? Normalmente, quando se busca financiamento, o Estado ou os municípios visam financiar projetos de curto ou médio prazo. Então, é preciso garantir que os financiamentos que eventualmente virão da Bolsa de Valores estejam a financiar projetos que, pelo menos, sejam pagos até o final da vida útil desses projetos, porque senão haverá uma bola de neve, no sentido de nós financiamos um projeto, não é? Ao financiar esse projeto, antes de terminar o pagamento desse projeto, a vida útil daquele projeto já terminou. Então, aí há um conflito intertemporal, no sentido de que nós estamos, quer dizer, é como quem paga um produto a crédito. Então, quando tu pagas um produto a crédito, tu tens que garantir que, no mínimo, até terminar de pagar o crédito, tenhas o produto, ou pelo menos vai até lá. Então, o outro conflito que nós temos é o chamado conflito intergeracional. Quer dizer que os financiamentos que nós temos hoje não pode, quer dizer, acaba sendo complementar aquilo que eu estava a dizer anteriormente. O financiamento que nós temos hoje via bolsa, não é? Via emissão de títulos, não pode comprometer que a geração futura, que é, por exemplo, nós podemos buscar, quer dizer, emitir títulos via municípios que vão beneficiar ou vão criar infraestruturas, serviços públicos que beneficiem essa geração, mas no entanto, não podemos permitir que o fato de nós estarmos a financiar essa geração comprometa a geração futura. Não é? É essa ponte que tem que se fazer. Então, que haja... Desculpe? Pode falar. Sim. E permitir que o financiamento dos projetos hoje não coloque em causa, portanto, aquilo que é a geração futura. Mas também, embora isso exista, também não podemos colocar uma barreira, porque existem algumas atividades que são indispensáveis, que talvez possam beneficiar. Existem alguns investimentos públicos que devem ser feitos hoje, que, se não forem feitos esses investimentos, vão comprometer também a geração futura. Por exemplo, se não se investir na educação, se não dissermos qualquer... Por quê? Não podemos emitir títulos. Os municípios não podem emitir títulos, porque senão eventualmente, vão comprometer a geração futura. Existem investimentos que, se não forem acontecer hoje, também vão comprometer, portanto, a futura geração. Por exemplo, se não se investe na educação, o que é que vai acontecer? Se as pessoas não vão à escola hoje, isso vai comprometer com que a geração futura também vai sentir reflexos daquilo que não se fez no passado. Então, eu acho que há um equilíbrio que deve acontecer aí. Não sei se deixei claro. Há um equilíbrio que deve acontecer, que é esse conflito intergeracional, intertemporal, e aquilo que é a criação da capacidade do próprio município de poder, como é que se chama? Orar por seus compromissos. Para que
mesmo o município tenha capacidade autossuficiente de se autofinanciar. Agora, tem uma questão também que estão me a levantar, que são experiências. Existem experiências, sim. Outros países já tentaram isso, alguns com sucesso, outros sem sucesso. Eu estava a ler um documento sobre a experiência brasileira. No Brasil, estava acontecendo um aspecto interessante em que os estados, não é? No Brasil, o estado é aquilo que nós chamamos de província, não é? As províncias e os municípios, eles tinham autonomia para emitir títulos. Então, o que estava acontecendo? Existia alguma interligação entre alguns estados ou províncias que podiam emitir títulos e que, caso caísse na inadimplência, ou seja, caso em algum momento eles tivessem incapacidade para poder pagar esses títulos, o Estado, não é? O Estado, ele poderia pagar essa dívida. Então, acaba que há um conflito aí, no sentido de as receitas do Estado são receitas do país como um todo. E, quer dizer, vai pagar uma dívida que eventualmente beneficiou uma população limitada. Então, essa contribuição ou esse comentário que eu queria colocar. Então, certamente que o Dr. Nyanomba aqui traz a questão de equidade intertemporal, né? No contexto em que a dívida pode ser contraída hoje e quem vai pagar são as gerações futuras. E depois traz aqui o paradoxo de que a dívida pode ser contraída hoje para certos projetos de investimento que as gerações presentes não vão se beneficiar, mas as gerações futuras vão se beneficiar. Então, é necessário ter aqui uma balança entre esses dois Uma balança, termos. exatamente. Isso. Eu concordo. O Brasil é um país que baniu a emissão de títulos públicos. Como é que olha esta percepção, uma vez que tem contato com o Estado brasileiro? Quais são as relações que a gente pode tirar da experiência do Brasil? O Brasil, alguns artigos alegam esse aspecto de equidade intertemporal. Como é que olha este aspecto do Brasil ter sido banido para a emissão de títulos públicos, tendo em conta os Estados? Sei que são realidades totalmente distintas, mas pode trazer aqui algumas relações que podem ajudar aqui no debate. Ok. Primeiro, dizer que nós temos uma realidade um pouco diferente, porque a nossa divisão administrativa não é totalmente igual à do Brasil. O Brasil tem estados independentes, quase que independentes, embora exista o federalismo. Os estados, que seriam, para nosso caso, as províncias, eles têm uma certa independência. Então, ok, mas podemos buscar uma experiência disso. Qual é a experiência? Que nós podemos, sim, o Brasil, muitos estados tiveram resultados positivos com esse processo. No entanto, alguns não. Então, por quê? Porque houve essa questão do conflito intertemporal, intergeracional. Existem alguns estados que foram se endividando e que quem devia pagar como é que chama? É o poder federal. No caso, vamos lá dar um exemplo. A cidade de Maputo, ou a província de Maputo, ele vai emitindo títulos, entende? Então, depois vai ficar numa situação de inadimplência, não consegue pagar. E quem paga esses títulos passa a ser o Estado, não é que o nosso Estado moçambicano. Então, aí passa a haver um conflito, como eu estava a dizer, é o que aconteceu no Brasil, pelas leituras que eu tive. Então, as receitas do Estado, normalmente, são receitas de todos os moçambicanos. Então, há um conflito quando as receitas de todos os moçambicanos vão pagar uma dívida que, eventualmente, tenha beneficiado uma circunscrição restrita do país. Então, há ter que se financiar as autarquias provinciais ou municipais, há que olhar muito para esse aspecto. Ok. Muito obrigado, Dr. Nyanomba. Mas aqui é uma questão. Gostaria de saber do Dr. Nyanomba e do Dr. Amorim, até que ponto será sustentável a médio e longo prazo esta emissão de títulos públicos por parte dos municípios?
já que foi referenciado, não entraríamos aqui numa questão deficitária elevada por parte dos municípios para aqui fazer face aos seus compromissos, uma questão de que, por vezes, poderíamos entrar aqui numa questão de inadimplência. Que transtornos isso pode causar para os municípios e para o Estado em geral? Posso? Pode começar. Ok. Olhando numa perspectiva de médio e longo prazo, o que é que nós temos aqui? Não foge muito daquilo que eu estava a dizer no início, que as dívidas são contraídas tanto pelo Estado ou pelo município, porque um município é um Estado que está dentro do Estado. Então, as regras orçamentais de um município não fogem muito da regra daquilo que é a regra orçamental do nosso orçamento geral do Estado, não é? Então, uma dívida, ela tem que ser sustentável. Então, a dívida que o país, ou um município, ou uma empresa qualquer contrai, ela pode ser sustentável ou não, dependendo do montante da dívida e de como essa dívida ela é alocada, não é? Então, não há não há nenhuma evidência, por exemplo, que nos possa remeter a dizer que a dívida, por exemplo, contraída via emissão de bilhete de tesouro, é sustentável ou não. Vai depender mais de como essa dívida vai cair nas mãos do município e como é que ela será administrada. Agora, é preciso olhar para uma questão que nós, em África, temos, que é o fator que tem que ser olhado muito em consideração, que é o fator corrupção, não é? Então, este é um fator que pode, de alguma forma, comprometer a sustentabilidade da emissão de títulos, porque pode ser que esses títulos sejam emitidos. Nós sabemos que os governos que nós temos são governos que trabalham durante um mandato de 5 anos. Então, pode ser que, durante aquele período de 5 anos, o poder que estiver ali contraia dívidas que o outro elenco ou outro grupo social não consiga, portanto, pagar. Então, é aí onde pode advir essa insustentabilidade. Mas, se nós formos a voltar ao ponto que eu estava a colocar, de que a dívida ela tem que respeitar a questão da equidade no tempo e nas gerações. A emissão de bilhetes via município ela pode ser, sim, sustentável. Ok, obrigado. Doutor Amorim, qual é o seu parecer acerca desta questão? Até que ponto será sustentável esta emissão de títulos públicos a médio e longo prazo? Será que não entraremos aqui numa questão deficitária por parte dos municípios? Quais são os transtornos que isso pode causar? Qual é o seu parecer acerca disto? Bom, eu tenho um princípio meramente econômico, é que se um agente econômico, portanto, precisa de financiamento, é porque tem déficit. Então, nós não podemos olhar para uma situação momentânea de déficit e assumir que durante o período esse déficit vai permanecer. É uma questão de cultura de gestão de finanças. Ou seja, o município tem um projeto na qual não tem recursos para implementar esse projeto. Então, recorre a financiamento. Neste momento, com a lei dos governos locais, os municípios podem contrair empréstimo na banca. Os municípios podem ir à banca, contrair empréstimo, apresentar as garantias sob os requisitos que a banca pede. Certo. O mercado de capitais é uma alternativa a este financiamento. Ou seja, a introdução deste produto não se pode questionar porque é alternativa a algo que já existe. Então, algo que é alternativo e que não existe neste momento tem que ser bem cozinhado em termos legais, institucionais, e aprimorar as próprias instituições que vão se beneficiar desse produto. Agora, o comportamento de gerações futuras, isso não posso dizer que não se coloca. Mais uma vez, depende dos gestores dos municípios. Do mesmo jeito que o crédito na banca, crédito de habitação, crédito a consumo, o produto existe. Dos 28 e tal milhões de moçambicanos, se calhar 0,0% da população é que acede a esse produto. Mas não há limitação de quem pode aceder.
E dessa pouca porção de população que acede a esse produto que existe, uns conseguem honrar seus compromissos, outros entram em inadimplência. O que eu estou a querer dizer é que a situação dos municípios hoje, para um produto que já está desenvolvido no mundo, que já foi implementado nos outros países, já foi banido, coisa, não se adequa à situação dos municípios hoje, como está a situação em Moçambique, não. Há necessidade dos municípios evoluírem para poderem se beneficiar desses produtos no nível de desenvolvimento que o produto já existe, sob pena de olharmos para o município como está e trazermos um produto para o mercado de capitais que é a medida dos municípios de hoje. Podemos fazer isso. O conselho ou o padrinhamento que nós temos dado aqui é preferível que esse produto, que os municípios amadureçam primeiro, em termos de legislação, em termos de organização, em termos de gestão de projetos, até o mais, é que os próprios munícipes têm que também ter alguma evolução e alguma poupança. Ou seja, não é possível esse produto implementar no município onde o nível de pobreza dos próprios munícipes é extremamente elevado, onde os municípios não têm dinheiro. Porque o próprio obrigacionista, em primeiro lugar, é o próprio município. Quando eu falei do município de Maputo, é porque em Maputo, pelas estatísticas do INE, os municípios têm rendimento. Portanto, a maior parte do rendimento per capita em termos de municípios está aqui na cidade de Maputo. Então, esses cidadãos, com a educação financeira que têm os municípios, com o nível de evolução do próprio município, nível de gestão, nível de projeto que nós como municípios de Maputo exigimos, esse sim vai obrigar que o município traga projetos viáveis. Porque isso também tem a ver com o próprio município. Se um município, a população ou o município não tem conhecimento, não tem evolução suficiente e não exige padrão de serviços e de bens com qualidade e com prerrogativa de ser durável no longo prazo para beneficiar muitas gerações, então os municípios podem trazer projetos para produzir uma estátua, por exemplo. E se aquela população não tem essa noção de que esse projeto tem que ser durável, tem que beneficiar a geração, podem aderir e aprovar, nesse caso a Assembleia Municipal, aprovar financiamento para a construção de estátua. Uma construção de estátua não vai trazer retorno. Logo, a priori, na primeira emissão de títulos nesse município, isso vai falecer. Mas se, por exemplo, estou a dar um exemplo de Durban, na cidade do Cabo, eles têm aquele teleférico que permite ver a cidade, o panorama da cidade. Os turistas pagam para subir aquele teleférico e ver a cidade. Então, um projeto desses, que o município sabe que esse projeto pode durar 50 anos, pode ter adesão de maior participação e não se colocar a questão de que a emissão de títulos municipais por si já pode comprometer as gerações futuras. Não. Ali, as assembleias municipais têm que estar mais amadurecidas para saber que tipo de projetos tem que aprovar, que tipo de projetos tem que ser financiado para cima do próprio mandato deles que estão na governação atual, sob pena de banalizarmos o próprio instrumento. Como eu digo, o crédito bancário, o crédito de habitação existe na banca, mas o instrumento não é banalizado porque os critérios para adesão são rígidos. É o mesmo que o governo, é o mesmo que a Bolsa irá adotar. Então, introduzir o instrumento, fortificar institucionalmente, fortificar com legislação, trazer educação financeira para os próprios munícipes, trazer educação financeira para a Assembleia Municipal que irá aprovar ou autorizar o município a contrair esse empréstimo. Só tudo isso amadurecido é que esse instrumento, que também já está amadurecido, pode ser implementado. Caso contrário, todo o perigo que o colega mencionou há de se verificar aqui em Moçambique. E isso devo confessar que, tecnicamente, nós constatamos que há municípios em Moçambique que não estão em condições, porque mesmo aquele UFCA, o Fundo de Pensão Autárquica, que eles recebem, é muito ínfimo, não dá para fazer nenhum projeto, nem dá para usar o Fundo de Pensão Autárquica como garantia, porque os municípios, pela dimensão do município, recebem um Fundo de Pensão Autárquica, mas o município de Maputo e de Matola já tem um Fundo de Pensão Autárquica que só por si pode construir uma garantia. Portanto, que é um fundo já bastante considerável, tendo em conta a dimensão do próprio município. Obrigado. Verdade. Acho que este ponto que referenciou, acho que é um dos principais pontos acerca da transparência na questão dos projetos, acerca da população e as assembleias municipais
devem estar presentes e estarem ativas naquilo que são os projetos que devem ser implementados, porque senão podemos aqui entrar numa situação de implementarmos projetos que não retornam. Para financiar uma estátua, por exemplo. Exato, exatamente. Mas aqui é que reina a questão. Será que essas assembleias municipais agem ativamente neste controle? Será que esta população, essa assembleia municipal age ativamente? Aqui há uma transparência, há uma divulgação daquilo que são os projetos, porque também tem que haver aqui, por parte dos municípios em si, haver uma divulgação, né, acerca de quais são os projetos que estão em pipeline, quais são os projetos que devem ser implementados. E eu acho que ainda existe esta carência, existe esta questão não só a nível dos municípios, mesmo a nível do próprio Estado. Será que vamos conseguir resolver este aspecto ao nível do município? Do Estado. Ao nível do Estado a gente consegue. Alô? Não, o que eu estava a dizer é que, se calhar, atualmente, o escrutínio não é muito presencial, depende do dono do dinheiro. Vou dar um exemplo. Se o Banco Mundial vem ao município ou a Moçambique financia um projeto, ele por si faz escrutínio do próprio projeto, para garantir que o seu dinheiro está a ser bem usado. Até os parlamentos europeus que financiam o orçamento do Estado também fazem escrutínio, porque querem perceber como é que o dinheiro está a ser usado. Para o caso dessa auditoria, como diz o moderador, não está a acontecer porque o dono do dinheiro, se calhar, não faz de forma rigorosa. Mas o financiamento pelo mercado de capitais, atenção, o financiamento do mercado de capital é um financiamento. Ou seja, é o Amorim ir emprestar dinheiro ao município, e o município dar um título de receber capital. Certo. Se eu tiver certeza de que este projeto vai me dar retorno. Porque há casos de emissões em que ficam desertas. Todos os dias, o mercado de capital, todo o setor privado, mas muitos não conseguem ter financiamento no mercado de capitais, preferem arriscar na banca, porque a banca pede colaterais que justifiquem aquele financiamento. O mercado de capitais já não tem esse tipo de colateral que pode comprometer até o funcionamento da própria empresa. Então, se o município não se organizar, pode correr o risco de emitir fazer uma emissão de títulos e ficar deserto. Ou seja, dizer que estou a vender títulos e ninguém comprar, porque se a população for educada, o município for educado, ela há de saber que esse município está a pedir empréstimo para comprar viaturas para os membros da Assembleia. Exatamente. O próprio município não há de aderir, porque qualquer emissão é feita sob uma ficha técnica. Na ficha técnica tem todas as condições do próprio financiamento. Então, se a ficha técnica não me cativar, eu como município, mas atenção, município que tem conhecimento do mercado de capitais, eu não vou comprar aquela ficha técnica e o município há de ficar deserto, há de fazer uma emissão de títulos que não vai conseguir angariar o dinheiro que queria, pode ficar deserto ou angariar muito pouco. Portanto, o desafio para esse instrumento ser efetivo não é imediato, ou seja, não estamos aqui a querer dizer que a Bolsa de Valor garante sucesso para todos os municípios, não. O sucesso será certo para aqueles municípios que estiverem organizados. E o sucesso será certo para aqueles municípios em que tem munícipes com conhecimento daquilo que é mercado de capitais. O sucesso será certo para aqueles municípios que têm assembleia ou que elegeram membros da assembleia com capacidade e conhecimento e que não queiram, de fato, comprometer gerações futuras. Então, assim, iremos garantir sucesso dessas emissões. Caso não, os municípios que não têm organização e que lançam essa emissão terão uma emissão deserto, sem nenhuma adesão. E só para secundar, é que o desafio da emissão de obrigações municipais é ainda maior para municípios como Maputo ou Matola. Ou seja, o projeto que é implementado em Maputo não é só para o cidadão de Maputo. Portanto, há a população que está ao redor de Matola, coisa que vem para a cidade de Maputo. Então, o nível de adesão, ou seja, a qualidade do projeto que tem que ser trazido, tem que ser de uma dimensão tanta
que até um cidadão que está no Chimoio, minha terra natal, queira vir comprar esse título, queira vir investir, porque há retorno. Mas tem que ser, não tem que trazer projetos à cega que convençam o meu eleitorado, não. Tem que ser um projeto que convença qualquer pessoa que tenha poupança. Então, qualquer pessoa que tenha poupança pode comprar isso. E por ser um projeto de financiamento público, até cidadão estrangeiro pode vir comprar esse tipo de financiar. Portanto, o desafio que é lançado para esse processo não é só para a Bolsa, grandemente é mesmo de organização dos próprios municípios. Obrigado. Tem aqui uma questão de um participante, diz o seguinte, para os moradores. Olhando para as autarquias municipais de Moçambique em particular, será que existe detenção de títulos capazes de serem alocados no mercado de capitais para aquisição de financiamento para determinados projetos? Não sei se ficou claro aqui a questão para os oradores, ou posso repetir? Por acaso, vi na mensagem, não ficou muito claro. Não sei se outro orador percebeu essa questão. Eu recebi por mensagem. Também não. Se calhar o participante pode aqui trazer esta questão de forma mais clara. Não está muito perceptível o que é que quer saber, na verdade. Não está muito perceptível. Podemos aqui prosseguir com mais uma questão. Tenho aqui mais uma questão para os oradores. A questão de emissão de títulos públicos já vem sendo discutida a nível nacional. Vou trazer aqui um paradoxo. Tendo levantado o fato desta emissão constante por parte do government, do governo das obrigações de tesouros, tem aqui o crowdfunding falando que é uma emissão constante de títulos públicos por parte do Estado, que por vezes assume-se que pode criar aqui um colapso na economia. Porque olha-se que os bancos comerciais, por vezes, preferem investir no mercado de capitais, ou seja, aderem a estes títulos públicos e privados que são posicionados na Bolsa de Valores, uma vez que apresentam um risco reduzido em comparação com a cedência que o banco faz de crédito à família e empresas. E acaba aqui havendo uma restrição ou uma escassez de crédito à economia. Não sei se façam-me perceber aqui com esta questão. A ideia aqui é tentar perceber, é um ponto que tem sido levantado por vezes a nível nacional, tentar perceber às vezes até que ponto esta emissão constante de títulos públicos. Há quem diz que esta emissão deveria ser reduzida de títulos públicos e que por vezes traz aqui um colapso na economia, porque os bancos comerciais vão preferir adquirir títulos públicos e privados no mercado de capitais que tem aqui em termos de risco um pouco mais reduzido, não tem aqui os custos de monitoramento que sofre com as famílias e com as empresas, as pequenas empresas, mas depois, em contrapartida, que acontece a questão de que há uma escassez de crédito na economia e as taxas depois tendem a aumentar. Pode dar aqui um parecer sobre este ponto, doutor Nhanome? Posso sim. É assim, dificilmente alguém vai dizer que os títulos públicos eles devem reduzir. Por quê? Há um objetivo sobre o qual os títulos são emitidos, não é? O Estado emite títulos porque ele tem escassez de recursos e precisa financiar para suprir aquilo que nós chamamos de necessidades coletivas. É a construção de infraestruturas públicas, quer dizer, o funcionamento da máquina estatal, não é? Então, agora, se isso tem implicações sobre a escassez de crédito, é um outro assunto, não é? O Estado não tem, quer dizer, não tem como reduzir, a não ser que exista algum mecanismo alternativo, não é? Como o nome do próprio debate, alternativas de financiamento. Agora, se nós temos alternativas do Estado a adquirir recursos para além da emissão de títulos, tudo bem, ok? Agora, o que eu posso, talvez, comentar é que a economia ela deve se reestruturar no sentido de produzir mais, não é? Criar-se políticas que permitam o setor privado a produzir para que o Estado, ao invés de ir emitindo títulos, buscar o dinheiro, aliás, vendendo, por exemplo, o que nós estamos a dizer é que o Estado está
ela está a comprar o dinheiro dos bancos, e os bancos não estão a conseguir vender o dinheiro no público em geral. Então, se reestrutura a economia, essa economia vai poder criar cada vez mais recursos e que o Estado, ao invés de emitir títulos, vai lá, nessas empresas, vai cobrar em forma de impostos, não é? Porque o que o Estado está a precisar, na verdade, são receitas, são recursos para financiar projetos para o funcionamento da máquina estatal, não é? Então, não há uma limitação em termos de bilhetes. O que tem que se fazer é que se encontre uma forma alternativa de se dinamizar a economia. Se a economia for mais dinâmica, tu vais perceber que o setor privado vai produzir mais. Se produz mais, o Estado, ao invés de emitir títulos, irá ao setor privado e cobrar em forma de impostos, não é? Impostos e taxas. Então, é assim como eu penso. Ok, obrigado, doutor Nhanam. Doutor Amorim, tem aqui algum parecer acerca deste ponto? Só para terminarmos aqui o debate. Sim? Alô? Sim, conseguimos ouvir. Sim, não. Eu concordo com o doutor Paulo. É que nós temos que olhar o Estado como um agente econômico igual. O Estado precisa também de recursos, porque tem suas despesas que tem que se fazer. E o Estado satisfaz as necessidades da coletividade. Concordo com o doutor Paulo quando diz a questão de o Estado está de forma recorrente. Isso depende. Vou exemplificar. O orçamento do Estado tem duas rubricas, internos e tem recursos externos. Desde que começou a crise em 2013, a segunda parte do Estado, que é o recurso externo, foi muito condicionada. E nos últimos anos, praticamente foi cortada. Então, ou seja, o Estado moçambicano depende praticamente de uma única fonte, que são recursos internos. E nessa parte de recursos internos, divide-se em dois. Tem as receitas do Estado, são receitas internas, e tem a parte de crédito interno, que é de dívida. Com a crise, com o setor empresarial a não funcionar na sua máxima potência, o Estado não tem como depender dessa fonte principal, que é a fonte primária do Estado, para financiar suas despesas. Então, recorre à fonte alternativa, que é o próprio crédito, no mercado de capitais. Lembra que estamos a revisar desde o início, como o próprio tema diz, é que o financiamento no mercado de capitais é um financiamento alternativo. Se o Estado está a vir para o mercado de capitais de forma massiva, é porque está a recorrer a uma alternativa. Porque, em termos de teoria pura de um orçamento do Estado, um Estado tem que ser capaz de sobreviver com suas fontes de receitas, ou seja, receitas geradas pela atividade econômica. Neste momento, as receitas externas, que é a alternativa, as receitas principais que dependem da atividade econômica estão condicionadas. A única fonte que resta para o Estado, que é a alternativa, é financiamento interno. Temos que ter atenção que o Estado é um agente econômico também. Só que o Estado, dependendo das famílias que procuram maximizar sua utilidade, as empresas querem maximizar o lucro, o Estado quer maximizar o bem-estar da coletividade. Então, não é de todo mal que o Estado esteja a se beneficiar de parte significativa dos recursos. Porque, em termos de benefícios, o Estado tem mais interesse pela coletividade, que é o bem-estar, enquanto os outros têm maximização de utilidade, maximização de lucro. E outro ponto é que o Estado não emite mais ou menos. O Estado emite de acordo com o limite que foi aprovado na lei orçamental. Portanto, há um orçamento que é aprovado que diz que o Estado este ano vai emitir 10 mil milhões de meticais. Então, é esse dinheiro que é tornado público que o Estado vai no mercado de capitais buscar. Então, a questão de que se coloca pela teoria econômica e que é correto, que o Estado pode estar a cometer desenvolvimento do setor privado, não é muito linear, assim, conforme a teoria diz. Para o caso de Moçambique, muito menos, porque o Estado desempenha um papel muito chave, diferente do que desempenha o Estado nos outros países desenvolvidos. Aqui o Estado, em Moçambique, tem a responsabilidade de prover a população dos bens mais essenciais, enquanto que em outros países o Estado já está fora desta atuação. Então, neste momento, em Moçambique,
se dissermos que o setor privado deve deter maior parte de recursos em circulação do que o Estado, é um pouco falacioso. Portanto, primeiro, o Estado emite, dentro das suas capacidades, do serviço da dívida que tem que cumprir, através de um orçamento que é aprovado, e neste momento o Estado moçambicano não tem outra alternativa, dependem basicamente desta fonte interna, que, atenção, é fonte alternativa. O mal seria um Estado deter essa fonte de dívida interna como principal fonte de recurso. Aí estaria um Estado em falência. Mas neste momento o Estado está a recorrer a isto como alternativa por causa da conjuntura. Ok, muito bem percebido que é uma fonte alternativa, mas que está a ser usada de forma recorrente, concordo. Não sei se os oradores têm aqui a tecer alguns comentários finais acerca do debate. Passo a palavra ao Dr. Moisés. Quais são os seus comentários finais acerca do debate? Primeiro, eu quero agradecer ao convite que me foi endereçado e também dizer que essa questão do financiamento público, não é? Vamos falar já de uma forma geral. A questão do financiamento público é uma questão que merece muita atenção, que nós precisamos, eventualmente, essa quer dizer, uma porta de partida. Nós precisamos debater isso cada vez mais de maneira que nós possamos dar subsídios àqueles que são os fazedores da coisa pública, não é? Então, é a partir daqui onde nós podemos encontrar mecanismos, talvez, para ajudar aqueles que estão em frente da coisa, não é? E muito obrigado. Obrigado, Dr. Moisés Nenome. Foi um prazer tê-lo aqui e ouvir aqui os seus comentários acerca deste tema, que eu acredito que seja muito pertinente numa perspectiva a médio e longo prazo. Dr. Amorim, quais são os seus comentários finais acerca deste debate? A semelhança do Dr. Paulo, portanto, agradecer pelo convite e veio mesmo a calhar, porque a Bolsa de Valores está a trabalhar no sentido de introduzir mais produtos que estão sendo solicitados pelo mercado, e dizer que esse instrumento é de pretensão dos próprios municípios introduzir isto. Neste momento, o desafio está lançado, portanto, para debate públicos, não só para a Bolsa ou para o Estado ou para os intervenientes, mas para o público em geral. Portanto, há necessidade, logo desde o início, perceber a vantagem desse instrumento, em que qualquer um pode investir nesse título e ampliar os seus recursos. Portanto, queria encorajar a organização a trazer mais temas de utilidade pública. Normalmente, nos outros debates, costumam ser temas que já foram discutidos e estão a ser implementados. Este é diferente porque é um instrumento que ainda não existe, primeiro já desperta a mente das pessoas que participaram, da utilidade de debater mais sobre esses assuntos que são de extrema utilidade para o desenvolvimento, não só dos municípios, mas do próprio indivíduo em si, para aplicar as suas poupanças. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui a debater sobre este tema. Eu acredito que não restam mais comentários e acho que podemos terminar a sessão. Doutor Helder, tem algum comentário adicional para fecharmos a sessão? Não, muito obrigado, apenas agradecer. Espero que tenha sido um bom debate. Claramente que foi. Esperamos contar convosco da próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer foi todo nós. Muito obrigado para mim também pelo convite e continuação de uma boa tarde a todos e espero que este debate não pare por aqui e que todos que participaram continuem aqui a buscar mais inputs sobre este tema que no futuro vai dar muito de falar. Muito obrigado. Obrigado.